O inimigo não quer que você ouça isso, a verdade sobre a guerra espiritual. O inimigo não tem medo de quem vai à igreja todo domingo. Ele tem medo de quem acorda espiritualmente todos os dias. A real é que tem uma guerra acontecendo, agora mesmo, e a maioria das pessoas está lutando de olhos fechados, achando que é só cansaço, ansiedade ou fase ruim. Que nada. É ataque, é sabotagem espiritual. E o mais bizarro, muita gente que diz crer em Deus nem sabe que está sendo atingida, manipulada, distraída, porque guerra espiritual não é filme de exorcismo, é sutil, é disfarçada de rotina, normal. O inimigo quer te manter ocupado demais para orar, distraído demais para ouvir a voz de Deus, cansado demais para resistir. Ele não precisa te destruir de uma vez. Só precisa te manter afastado da sua identidade espiritual. E o pior, ele está vencendo essa batalha em silêncio, com muitos achando que estão em paz, quando na verdade só estão anestesiados. Mas hoje, esse ciclo vai quebrar, porque o que você vai ouvir aqui vai te despertar, vai te equipar, vai te revelar verdades que poucos têm coragem de falar. Se você acha que isso aqui vai ser mais um vídeo bonitinho de motivação gospel, é melhor nem continuar. Agora, se você está cansado de viver espiritualmente morno, se sente que algo maior te chama para despertar, então segura firme. Porque a partir de agora, você vai entender o que o inimigo tem feito para te manter cego. E mais, vai aprender a contra-atacar com poder. E aí, pronto para sair da superfície e mergulhar na verdade. A guerra espiritual é invisível, mas real e constante. Muita gente vive achando que o que se vê é tudo o que existe. Mas a verdade, que quase ninguém te conta, é que existe um campo de batalha silencioso acontecendo agora mesmo. Dentro de você, ao seu redor, na sua rotina. E não é papo místico, não. É real. É uma guerra espiritual. Invisível aos olhos, mas com efeitos profundos na mente, no corpo, nos relacionamentos, nos caminhos da vida. E o mais curioso, o inimigo joga sujo. Ele te ataca quando você menos percebe. É como um ladrão que só vem de madrugada, não faz barulho, mas quando você vê, já levou sua paz. É por isso que algumas pessoas, mesmo fazendo tudo certo, continuam presas no mesmo ciclo: frustração, desânimo, confusão, sensação de peso. Elas nem imaginam que estão sendo bombardeadas espiritualmente. E sabe o pior? Muitas acreditam que é só azar ou que estão pagando algum karma. Mas não, estão em guerra, só que sem saber. E quem entra numa guerra sem saber que está nela, perde antes mesmo de lutar. Quer ver um exemplo prático? Aquela procrastinação que te impede de orar, aquela raiva repentina sem motivo, aquele desânimo sem explicação. Tudo isso pode ser flecha invisível do inimigo. Agora, pensa comigo. Como vencer uma batalha que você nem enxerga? Primeira coisa é reconhecer que ela existe. Isso não é papo de fanático nem paranoia. É lucidez espiritual. Quem ignora a guerra se torna alvo fácil, mas quem desperta começa a enxergar os movimentos, as armadilhas, os atalhos perigosos. E a partir daí, começa a virar o jogo. Só que isso leva a um outro ponto crucial, que muita gente não entende, e que a gente vai aprofundar agora. O inimigo usa distrações como armas sutis. Se tem uma coisa que o inimigo sabe fazer bem, é disfarçar armadilhas como se fossem presentes. Ele não vai aparecer com chifres e tridente. Ele aparece com notificações, com scroll infinito, com aquela série inofensiva que prende a tua atenção por horas. E o que ele quer com isso? Te manter distraído. Te manter ocupado com o que não importa, para que você não tenha tempo para o que importa. A guerra espiritual não é sempre feita de sustos e tragédias. Às vezes, ela é feita de distração contínua, uma rotina anestesiada que vai minando sua conexão com o alto. Quantas vezes você já se pegou dizendo, não tenho tempo para orar, ou depois eu leio a Bíblia?
Pois é, essas são frases clássicas de quem está sendo vencido por distrações disfarçadas de compromissos. Não é só sobre celular, viu? É sobre tudo que ocupa a tua alma, mas não alimenta o teu espírito. E aí, quando o caos bate na porta, a pessoa corre para buscar Deus às pressas, como quem tenta encher o tanque quando o carro já parou na estrada. O segredo é abastecer antes da emergência. Como? Separando 10 minutos por dia, no mínimo, para silêncio, oração, leitura e reflexão. Só isso já muda tudo. Essas distrações, que parecem pequenas, vão formando um bloqueio espiritual. E esse bloqueio te deixa vulnerável, cansado, confuso. A mente fica cheia, mas o coração fica vazio. E é nessa brecha que o inimigo planta a dúvida, a ansiedade, a comparação, o medo. Parece familiar? Pois é. A batalha silenciosa já começou faz tempo, mas entender o jogo é o primeiro passo para sair dele. E se isso mexeu contigo, espera só para ver o que acontece quando a gente começa a falar sobre o papel da identidade espiritual nisso tudo. Quem não conhece sua identidade espiritual se torna presa fácil, pouca gente percebe. Mas a maior vitória do inimigo não é te derrubar. É te fazer esquecer quem você é. Quando a pessoa perde a consciência da sua identidade espiritual, ela começa a aceitar qualquer rótulo que o mundo joga. Você é ansioso, você é fraco, você não vai conseguir, e com o tempo, ela acredita. É como se estivesse usando uma roupa que não é dela, mas que todo mundo insiste em dizer que combina. Só que não combina, não foi feita para ela. Quando você não sabe quem é, qualquer voz ganha autoridade sobre você. E aí, a guerra espiritual vira massacre. Saber quem você é em Deus muda absolutamente tudo. Muda a forma como você reage, as críticas, como lida com as perdas, como se posiciona diante das dificuldades. Quando você entende que carrega dentro de si uma identidade celestial, de força, luz e propósito, começa a andar diferente. A postura muda, o olhar muda, e o inimigo sabe disso. Por isso ele tenta, a todo custo, te manter preso em narrativas mentirosas. Já reparou como ele ataca mais forte quando você está prestes a dar um passo de fé? Não é coincidência. É estratégia, uma boa prática para resgatar sua identidade espiritual. É declarar em voz alta quem você é segundo a palavra. Sim, declarar mesmo. Em frente ao espelho, se for preciso. Coisas como: eu sou forte, mesmo em meio à fraqueza. Eu sou amado, mesmo quando o mundo rejeita. Eu sou escolhido, mesmo que tentem me apagar. Isso reprograma a mente, quebra mentiras, fortalece o espírito. Identidade não é sentimento, é raiz. E quando a raiz é forte, a árvore não cai com qualquer vento. Mas isso nos leva a um ponto ainda mais profundo, que muitos ignoram: a influência do ambiente espiritual ao nosso redor. O ambiente espiritual ao nosso redor influencia diretamente nossa vida. Já entrou num lugar e sentiu um peso no ar, sem explicação? Como se algo estivesse errado, mesmo com tudo aparentemente normal. Isso não é impressão, não. É percepção espiritual. Os ambientes carregam atmosferas, e essas atmosferas afetam o emocional, os pensamentos, até as decisões. Quando a casa, o trabalho ou os círculos sociais estão impregnados de contendas, murmúrios, fofocas ou vícios, o espírito vai sendo intoxicado aos poucos. E o problema? Muita gente acha que é só cansaço ou coisa da cabeça, mas não é. É guerra, invisível, mas presente. Por isso é tão importante cuidar não só do que você consome, mas também de onde você pisa. Ambientes espiritualmente pesados exigem discernimento. Quer um exemplo prático? Comece com sua própria casa. Elimine músicas que alimentam tristeza, objetos que remetem à dor e até conteúdos de internet que carregam mensagens distorcidas.
Coloque louvores, faça orações em voz alta, leia salmos em voz alta nos cômodos. Isso transforma a atmosfera, não só espiritualmente, mas emocionalmente também. A casa vira refúgio, o ambiente começa a respirar vida. O inimigo sabe que não precisa te atacar diretamente se conseguir te cercar com lugares que te enfraquecem. É por isso que, às vezes, você sente que está tudo travado, porque o ambiente está contaminado. Agora imagina viver rodeado de ambientes assim, sem perceber. É como tentar correr com os pés presos no barro. E é exatamente nesse tipo de terreno que ele planta o medo, a dúvida e até doenças emocionais. Mas existe uma forma de reverter isso, e ela começa por algo poderoso que muitos negligenciam: o uso da autoridade espiritual que já foi dada a você. Você já tem autoridade espiritual, mas precisa aprender a usar. A autoridade espiritual não é algo reservado para um grupo seleto de supercrentes. É um presente dado a todo aquele que crê. O problema, a maioria nem sabe que tem. E quem não sabe que tem, vive como se fosse impotente. A autoridade que você carrega pode expulsar medo, desfazer laços espirituais negativos, declarar cura, restaurar ambientes. Mas ela só funciona se for usada com consciência, fé e obediência. É como ter uma espada guardada embaixo da cama. Se você não empunhar, ela não protege. E o inimigo morre de medo de quem aprende a usá-la. Muita gente reza, mas não ora com autoridade. Não decreta, não declara, não se posiciona. Fica naquele, ai Deus, se for da tua vontade. Claro que é importante se submeter à vontade divina, mas a autoridade espiritual é diferente. É saber que você foi chamado para agir. Lembra quando Jesus acalmou a tempestade? Ele não pediu, ele ordenou. E disse que faríamos obras ainda maiores. Então, por que temos nos calado diante das tempestades da vida? É hora de levantar a voz. E um exercício simples. Comece o dia decretando proteção, provisão e paz sobre sua casa e sua família. Todos os dias. Autoridade espiritual. Também é reconhecer que a sua voz carrega poder. Palavra tem peso. O que você diz sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre os outros, tudo isso libera algo no mundo espiritual. Por isso, cuide do que sai da sua boca. Declare vida, declare libertação, declare transformação. Não espere estar pronto. E a autoridade não vem quando você se sente forte, mas quando você entende quem te capacita. E essa consciência, essa muda o jogo. Porque aí você começa a perceber o papel que o inimigo teme que você descubra, o de guerreiro. E o próximo passo é agir como um. A vida de oração é a principal arma do guerreiro espiritual. Tem gente que acha que orar é só falar com Deus antes de dormir ou pedir socorro quando tudo dá errado. Mas quem entende o valor da oração sabe, ela é estratégia de guerra. É na oração que o guerreiro se abastece, recebe direção, se fortalece e trava batalhas invisíveis. Orar não é só falar, é conectar, é acessar dimensões que os olhos não veem. É como afiar uma espada todos os dias. Quem ora constantemente não é pego de surpresa, porque a oração cria sensibilidade espiritual, e sensibilidade gera discernimento, e o inimigo teme alguém que discerne. Quer um exemplo prático? Ao invés de só pedir bênçãos, experimente fazer orações direcionadas. Ore por discernimento antes de tomar decisões. Ore para que suas palavras tenham sabedoria. Ore para blindar sua mente contra pensamentos tóxicos. E mais, desenvolva o hábito de orar em horários estratégicos, como pela manhã, ao acordar ou à meia-noite. Momentos em que o mundo espiritual está mais sensível. Isso não é superstição, é estratégia. Os que lutam contra você não dormem. Então os que lutam a favor também não devem dormir espiritualmente. E não se engane achando que orar demais é coisa de fanático.
Pelo contrário, é coisa de quem entendeu onde está pisando. O mundo espiritual não tira folga. Cada oração é um avanço. Cada minuto de joelho é território conquistado. E o mais bonito, Deus não exige palavras bonitas. Ele quer verdade. Orar não é sobre forma, é sobre presença, sobre estar com Ele. E quando a oração vira estilo de vida, o guerreiro se torna inabalável. Mas para essa oração ter ainda mais força, existe uma chave que a maioria subestima. E é sobre isso que vamos falar agora. O jejum fortalece o espírito e enfraquece a carne. Jejuar não é sobre passar fome ou fazer dieta espiritual. É sobre disciplina, foco, renúncia. É dizer ao corpo, você não manda em mim. É quando o espírito assume o volante e a carne sai do banco do motorista. O jejum, quando feito com propósito e coração alinhado, quebra cadeias que a oração sozinha nem sempre consegue romper. Ele silencia o barulho da alma para amplificar a voz de Deus. É nesse silêncio que revelações vêm, direções claras aparecem e fortalezas espirituais caem. O jejum é arma pesada, por isso quase ninguém ensina sobre ele. Quer começar com algo prático? Faça um jejum de 6 horas sem comida, mas também sem redes sociais, sem distrações. Use esse tempo para leitura bíblica, meditação, louvor. O foco não é o que você deixa de comer, mas o que você alimenta enquanto jejua. Jejum sem oração vira dieta. Jejum com direção vira guerra vencida. E não precisa esperar a motivação espiritual bater na porta. Vai com fé mesmo quando não tiver vontade. É exatamente aí que a carne começa a perder força. E quando ela enfraquece, o espírito começa a reinar. O inimigo odeia quando alguém decide jejuar. Sabe por quê? Porque o jejum tira os holofotes das distrações e joga luz na verdade. Ele escancara onde está o apego, revela ídolos escondidos, purifica o coração. E isso tudo transforma a atmosfera espiritual de quem pratica. O jejum afina a sensibilidade, afasta opressões, libera respostas. Só que junto com esse fortalecimento espiritual vem uma responsabilidade: manter-se alerta. Porque após o jejum, o inimigo muitas vezes tenta contra-atacar com força redobrada. E é aí que entra um elemento que fecha tudo com chave de ouro. A vigilância constante é o escudo do espírito. Tem gente que ora, jejua, se posiciona, mas depois baixa a guarda. E aí o inimigo faz a festa. Vigilância espiritual é como sentinela em torre de vigia. Precisa estar sempre alerta. Não é paranoia, é preparo. Jesus mesmo disse, vigiai e orai. Não é só orar, é vigiar também. Vigiar o que entra pelos olhos, o que se ouve, com quem se anda, porque o inimigo não vem sempre como tempestade. Às vezes, ele vem como brisa, como oportunidade inocente, como amizade aparentemente inofensiva. E quando você vê, já foi. Por isso, o guerreiro espiritual não cochila. Exemplo prático: cuidado com o que você consome diariamente. Músicas que afundam o emocional, conteúdos que distorcem valores, conversas que te esvaziam. Tudo isso pode parecer pequeno, mas são rachaduras por onde a influência espiritual entra. Vigilância é estar atento aos detalhes, é perceber quando um pensamento ruim se instala, quando a atmosfera muda, quando a paz começa a sumir. Não ignore os sinais, eles são alertas. E o Espírito Santo sopra, mas se o ambiente estiver barulhento demais, você não ouve. Por isso, guarde sua mente como quem guarda um cofre. Vigiar também é manter-se firme, mesmo quando tudo parece estar bem. Porque é justamente nesse momento que muita gente relaxa. E é nesse relaxamento que a vulnerabilidade aparece. O guerreiro espiritual não luta só quando é atacado. Ele se antecipa. Ele cria uma rotina de blindagem, uma vida de discernimento. Sabe quando calar, quando falar, quando agir.
E é isso que o inimigo teme. Alguém que não apenas sobrevive na guerra, mas vence com autoridade, constância e consciência. Agora que você entendeu tudo isso, chegou a hora de falar o que quase ninguém tem coragem de dizer. Depois de tudo isso, fica impossível continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, né? Agora me diz, até quando você vai ignorar a guerra que acontece ao seu redor todos os dias? Até quando vai continuar se alimentando só do que enfraquece sua alma? Chegou a hora de parar de andar no automático. Você tem armas, você tem autoridade, você só precisa se posicionar. E o mais importante, aplicar o que aprendeu aqui. Porque conhecimento sem prática é só informação acumulada, e o inimigo adora isso. Quais áreas da sua vida você precisa blindar? Em que parte da sua rotina você tem dado brecha espiritual sem perceber? Está na hora de vigiar, de orar com intenção, de jejuar com propósito e transformar seus ambientes com autoridade. Comece pequeno, mas comece firme. Cada passo que você dá em direção à luz é um território que você toma de volta. E cá entre nós, você foi criado para conquistar, não para sobreviver. A guerra existe, mas a vitória já foi decretada. Só falta você se levantar como o guerreiro que é. Agora me conta nos comentários. Qual foi a parte desse conteúdo que mais te despertou? Que mais te confrontou? E o que você vai mudar? A partir de hoje, quero saber. E claro, se esse conteúdo falou com você, se te equipou e te fez refletir, se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho, porque tem muito mais vindo aí. A guerra é real, mas você não está sozinho. Tamo junto nessa